Olá pessoal, estou aqui com mais uma receita de massas. Essa é uma massa diferenciada porque ela vai o nosso chantilly, o que torna ela mais úmida, mais cremosa, faz com que ela fique realmente diferente de todas as outras. Ela também é muito mais prática de fazer, vocês vão ver aqui com o modo de preparo. Essa é uma receita bem inovadora que nós trouxemos para vocês. Então agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes, né? Quais são e as quantidades. 250 gramas de farinha de trigo, 200 ml de óleo, 4 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar refinado, 15 gramas de fermento químico ou uma colher de sopa cheia, 100 ml de chantilly Downs. Então, como eu falei para vocês, essa massa é bem versátil e bem fácil. Então, o processo dele é simples, eu só vou misturar todos os secos aqui dentro do bowl. É bom vocês estarem com o fouet, porque vai ajudar a agregar melhor os ingredientes. Vamos colocar os ovos. O óleo. E o nosso chantilly. Agora vamos homogeneizar bem essa massa. Lembrando que se vocês quiserem fazer uma massa de chocolate, é só colocar a quantidade de chocolate e tirar de trigo. Como vai óleo na nossa massa, a tendência dela é ficar assim mesmo. Aí depois que ela assar, ela vai ficar macia, úmida. Tá pronta a nossa massa. Como eu falei, ela é muito prática, é muito rápida e muito fácil. Então a nossa massa já está pronta. Eu separei duas formas, aro 20, que é a quantidade que ela vai me render. Eu vou untar elas com desmoldante. Para mim é mais prático, né? Mas em casa vocês podem fazer com manteiga, óleo. Agora eu estou colocando a massa, né? Dividindo aqui para vocês, como vocês podem ver. Porque ela vai crescer bem. Como eu falei, ela é uma receita diferenciada, mais úmida, versátil, gostosa. Eu poderia assar em uma forma só, mas ela vai me levar mais tempo. Então, eu posso assar, dividir ela e depois nada me impede de montar um bolo só com essas duas massas. Então, eu vou levar elas no forno 180 graus por 20 minutos. Como eu falei anteriormente, se eu tivesse colocado em uma forma só, ela ia me demorar mais tempo. Então, provavelmente, eu diminuiria o forno para 160 graus e colocaria uns 40 minutos. Eu preferi dividir em duas, porque de repente, ela já dá a estrutura que eu quero e eu não preciso cortar no meio. Então, eu já consigo fazer esse balanceamento de massa e recheio. Foi 25 minutinhos no forno e ela já assou. Tá aqui o resultado dela, muito macia, muito cheirosa. Vocês têm que fazer para realmente ver isso que eu tô falando para vocês. Eu vou tirar aqui. Muito fofinha. Que nem eu falei para vocês, eu já fiz em duas formas, porque ela já serviria. Eu não precisaria cortar ele no meio, então eu usaria ele, se eu fosse rechear esse bolo agora, eu usaria as duas massas. Só vou cortar ele aqui para vocês verem em cima. Para vocês verem a textura e a massa por dentro, como que ela ficou. Então, realmente, o chantilly, ele deixou o bolo mais compacto,
mais estruturado e mais úmido dentro. Então essa receita é uma receita totalmente inovadora, né? Primeira vez que vocês estão vendo uma receita com chantilly, né, na massa. Como ela vai óleo e vai chantilly na massa, então ela é uma massa úmida. Ela serve para fazer um bolo naked, semi-naked, né? Eu poderia fazer um bolo estruturado dessa forma. Aí só lembrando, ela tem 1 ou 2 dedos de massa, então eu colocaria 2 dedos de recheio também para balancear, né, para que ele fique com a mesma quantidade de recheio e massa. Eu poderia fazer um bolo seco com essa massa, poderia adicionar castanhas, goiabada. Ela também iria para esse outro lado, de um bolo mais neutro, um bolo seco, sem cobertura. Ela é uma massa coringa ótima para vocês trabalharem. Então essa foi a nossa aula. Essa receita é muito prática, realmente não precisa de batedeira, de todos aqueles passos que eu dei, né, das aulas diferenciadas. É uma receita prática mesmo. Eu gostaria que vocês fizessem ela recheada, ou fizessem igual eu dei a dica de castanhas ou nozes, e depois falassem pra gente como ficou. Eu vou ficando por aqui, não deixe de ver os próximos módulos e até a próxima!